Que bom que você está aqui no seu, no meu, no nosso programa Reaprendendo a Viver. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Leandro Solon. Leandro, que é psicanalista, psicoterapeuta, hipnoterapeuta. Ele vai falar para nós sobre as dificuldades da pessoa que é dependente químico em aceitar fazer o tratamento. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Silvânia. É um privilégio poder estar aqui falando desse tema tão complexo, né, que infelizmente hoje acomete tantas famílias, né? E relacionado a essa questão do dependente químico, né, e ele ser resistente ao tratamento, na verdade, o dependente químico ele tem muita dificuldade na aceitação, né? Ele se vê como alguém que é dependente químico. Na cabeça do dependente químico, ele consegue parar a hora que ele quer. E não é bem assim. Infelizmente, é uma doença que é para a vida toda. E se ele não buscar ajuda correta, né, as ferramentas terapêuticas que existem, né, ele vai ter muita dificuldade em conseguir vencer essa questão da droga. Entendi. Bom, pessoal, nós estamos aqui, o local escolhido hoje para essa gravação, porque o nosso programa fala de qualidade de vida, né? Reaprendendo a viver, buscando aquilo que há de maravilhoso. E nós viemos para a beira da praia, né, Leandro? Leandro, como um bom carioca aí, mas que está morando há muitos anos aqui no nosso estado, né? Apaixonado pela praia também, como eu também sou. E estamos aqui na beira do Barrão, né? A Barra do Jucu, a praia principal, para poder falar sobre esse tema. E o Leandro, gente, ele é um ex-dependente químico. E para mim é muito bom falar sobre isso, porque é a prova de que a pessoa, quando ela é bem tratada, quando ela tem aquele foco, né, ela consegue realmente dar uma guinada na vida. E o Leandro, ele já esteve do lado da dependência e hoje ele trata os dependentes. Mas, Leandro, eu tenho uma dúvida. Usuário e dependente é a mesma coisa? Você foi dependente ou você foi usuário? Que eu falei que você foi dependente, mas eu não sei. Explica pra gente melhor isso aí. Então, existe sim, Silvânia, uma diferença grande, né? Eu, infelizmente, fui dependente químico, né? E a ciência diz que não existe ex-dependente químico, né? Existe o dependente químico em tratamento. Mas, né, a gente às vezes quer ir contrário, às vezes, à lógica, à ciência, né? Por a gente ser da fé também, a gente crê que a gente foi curado. Amém. Graças a Deus, né? Porque a gente tem essa convicção, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue, porque o usuário, na verdade, o que acontece com ele? Ele passa pela droga. Então, às vezes na faculdade, às vezes na escola, ele vai, experimenta, ele usa um determinado tempo, mas ele consegue dar sequência na vida dele. O dependente químico não, ele fica preso na droga e a vida dele passa a ser em função da droga. Então ele não faz nada a não ser se drogar. Tudo na vida dele gira em torno da droga. Então essa é a diferença. O usuário, ele usa, ele passa por ela, mas ele não fica preso nela. O dependente químico, ele fica preso na droga. E tem quanto tempo que você parou com as drogas, parou de usar? Graças a Deus eu tô liberto aí, sem usar, limpo, né, há 16 anos. Bastante tempo, graças a Deus. Bastante tempo. E é isso aí, gente, que nós queremos trazer. Você que tem um parente, né, que está nas drogas, ou você que é usuário ou dependente, que assim como ele falou, a questão do usuário que passa pela droga, mas na realidade não queira fazer esse teste se você é dependente ou se você é usuário, né? Busque um tratamento. Olha, tá passando, eu acho que é o ônibus aqui. É o ônibus, gente, fazer dessa forma, né, ao ar livre, é maravilhoso, mas tem essas questões. Mas com certeza vocês irão entender. E o nosso propósito é justamente isso, é trazer para algo real, é sair de dentro das quatro paredes, né? E vão passar outros carros, mas vamos dar continuidade.
E, Leandro, eu queria conversar com você sobre o seguinte, alguns pontos, né, que levam uma pessoa à dependência, a começar a usar as drogas. Eu fiz aqui na minha pauta alguns itens, né, porque alguns motivos que eu sei, como também eu trato o dependente químico, a pessoa que usa, mas eu até entendo, né? Muitos eu encaminho para você dependendo do grau da pessoa, porque eu sei que você já esteve do outro lado também. Você pode tratar melhor até do que eu. Então a gente tem essa parceria pelo CMF, fazemos parte do mesmo grupo, né? Trazendo uma qualidade de vida para as pessoas. Então, assim, eu coloquei que às vezes a questão do abandono, a rejeição, um trauma muito forte, a timidez, a pessoa que é tímida e aí fala assim, não, eu vou usar a bebida, eu vou usar a droga para eu ter mais coragem. Então tem vários fatores que a pessoa entra, porque ela tá limpa, né? A pessoa nasceu ali, ela tá limpa e chega uma hora que ela entra. Às vezes até também querer chamar a atenção. Você pode trazer pra gente, assim, até trazendo o seu exemplo, por que você entrou nas drogas? Sim, Silvânia, tudo que você falou aí, ela caracteriza realmente como as pessoas acabam se envolvendo com a questão da droga, né? Seja ela bebida, né? Seja ela qualquer outro tipo de alucinógeno, né? Que mexe com a nossa química cerebral. Por quê? Porque a pessoa às vezes se sente rejeitada, se sente abandonada, tem uma timidez e ela precisa de aceitação. E para ser aceita, muitas das vezes ela tem que fazer parte de um grupo, e esse grupo ali, ele bebe, esse grupo ali ele fuma, e ele quer ser aceito, ele quer ser bem visto. E aí a pessoa começa ali a usar, e vai se aprofundando cada vez mais, vai se sentindo bem, vai se sentindo parte do grupo, e ali ela começa a experimentar aceitação, um falso amor, mas que para ela ali preenche um vazio, e ela vai se afundando ali. E eu sempre falo, né, que a dependência química está muito ligada à questão da dor, né? Eu comecei a entender isso quando eu busquei ajuda para parar, né? E aí eu percebi que a droga não era o grande problema em si. A droga, na verdade, era a solução que eu achava que ia resolver meus problemas. E, na verdade, não. Pelo contrário, né? Ela nos afunda mais ainda nos nossos problemas. Então, assim, por isso é algo tão complexo, porque a gente vê cada vez mais numa sociedade como hoje a gente está, pessoas se envolvendo com todo tipo de droga, de vício, né? A gente fala que hoje também temos, infelizmente, a questão da pornografia, assim, muito forte também, que também é um vício também muito grande, comparado à questão da droga, mexe em áreas da nossa mente e nos aprisiona e atrapalha muito a nossa vida. Realmente, é aquela questão, né? Tudo tem um porquê. Não é do nada que a pessoa chega e entra, a não ser assim, andando por má influência, né? Mas companhias, aí sim. Mas nos consultórios nós vemos isso em nossos pacientes, né? Entraram por quê? Por uma fuga. Uma fuga. Alguém falou que a droga seria bom, iria ajudar, como você disse, né? A solução dos problemas, mas na realidade não é. Então, pessoal, o nosso intuito é falar justamente sobre isso. O alerta do que vai nos gerar um grande problema lá na frente. A pessoa ela não consegue suportar aquela dor, aquilo que ela está passando, e ela precisa de algo, seja a bebida, seja o cigarro, as drogas ou a pornografia, conforme você falou. E a pessoa acaba entrando num buraco sem fundo, né? E é isso, gente, a importância da terapia. Infelizmente, né, Leandro, eu acho que você passa por isso também. Muitas mulheres que vêm para o consultório e que elas estão fazendo terapia sem os maridos saberem. Gente, isso é muito triste. Os maridos, muitos homens que não aceitam a questão do tratamento na terapia, sendo que é um tratamento assim que é muito mais eficiente do que remédio, é um tratamento extremamente saudável
onde a pessoa tem que ter essa aceitação, né? Ela tem que ter essa aceitação porque é uma forma melhor para poder se tratar. Então, assim, e principalmente no caso da dependência, porque a dependência é a falta da atenção que a pessoa está querendo. Ou ela está querendo ser vista, está querendo chamar a atenção. Ela está querendo que alguém a escute. Verdade. E o nosso tratamento é através da escuta, né? Bom, muito bem. Leandro, como você teve forças para sair das drogas? Na verdade, essa força ela começou a surgir, né, em mim quando eu me tornei pai, né? Então eu comecei a refletir, né, sobre a importância de eu parar, até por causa da questão do exemplo, né? Só que eu não sabia como. Então, durante ainda minha filha nasceu, ainda fiquei 6 anos usando, mas já havia um desejo em mim em parar, né? E aí eu busquei, né, a ajuda, né, espiritual, né? Comecei a frequentar uma igreja missionária Manancial, onde ali eu fui acolhido, onde ali comecei a ser discipulado. E aí fui num retiro espiritual ali, onde passei 3 dias ali mergulhado ali, buscando a Deus, e eu conversando ali com Deus, eu falei, se eu conseguir ficar esse final de semana sem usar nada, eu não quero nunca mais usar. Porque eu comecei a usar, né, trazendo agora também para o início, né? Eu tinha uns 11 anos de idade, 12, muito era uma criança praticamente, né? Querendo afirmação, querendo ser homem, querendo aceitação. E ali fui me afundando, e eu vi o quanto eu fiz sofrer, né? Meus pais, né? Eu também estava sofrendo, né? Porque a gente, quando é filho, a gente não entende, né? Sim. É que o nosso sofrimento ali causa sofrimento também para as pessoas que nos amam, né? Eu vi aquilo ali, e quando a minha filha nasceu, eu falei, poxa, eu preciso parar. Só que eu nunca tinha ficado um dia na minha vida limpa. Então, dos 11 aos 33 anos, eu usava droga todo dia. Então, ou era álcool, ou era maconha, ou era tudo junto, cocaína. Então, vários tipos de droga, eu usei quase todas, né? E não conseguia ficar um dia limpo. E quando eu fui para esse retiro, eu fui decidido mesmo a buscar algo diferente. E ali foi tão bom eu passar aquele momento ali feliz, limpo, né, me alegrando sem precisar de nada. Eu falei, eu não preciso disso não. E aí joguei aquilo fora, ainda tinha algumas coisas dentro de casa, de droga, joguei fora. E dei sequência na minha vida, mas o que me ajudou foi que hoje, né, através da psicanálise, né, a gente consegue compreender a importância de você preencher aquele lugar que a droga antes tinha. Então, no meu caso, eu preenchi com muito envolvimento com as coisas da igreja, participando, buscando a Deus. Então, essa foi a ferramenta que me ajudou muito, né? Eu sei que tem pessoas que às vezes usam outras, né? Como esporte, tem outros grupos terapêuticos, né? Mas o que realmente, para mim, me ajudou foi a questão da espiritualidade, né? Eu me envolver com essa questão da igreja, estava ali participando, queria fazer tudo, porque ali eu consegui preencher aquele vazio que antes era preenchido, infelizmente, pela droga. Uhum. Pois é, pessoal, isso mostra a questão de realmente uma mudança de vida. A psicanálise é isso que ela traz, né? É você mudar a forma do teu comportamento e preencher esse espaço. Aquilo que era a frustração, né? Aquilo que era o problema, ele preencheu o espaço dele com outras programações, ele trouxe coisas, mas que a maioria das pessoas não sabem. Então, primeiro, as terapias, elas vêm trazendo para você uma forma de você entender o que está acontecendo com você. Por que eu tenho a necessidade de usar essas substâncias? Então, primeiro eu preciso entender por que eu tenho essa necessidade. O que está me levando a isso? E segundo, ressignificar. O que eu vou fazer para poder mudar? E você é uma pessoa também que
hoje você faz terapia nas pessoas, mas você também já foi e continua sendo, quando necessário, um paciente de terapia, né? Que é a nossa necessidade. Todos nós precisamos da terapia, né? É entender se as coisas não estão muito bem, peraí, deixa eu ir lá para entender o que precisa ser mudado. Eu costumo falar para os pacientes, olha, eu não vou te tratar aqui nem com cirurgia, nem com remédio, mas você precisa primeiro entender onde está o problema e depois você ressignificar a tua vida. A psicanálise é justamente isso, né? Verdade. Bom, existe uma coisa que nós passamos sempre no consultório, que quando vem determinado tipo de paciente, ele vem, depois ele falta, aí ele aparece de novo, falta um tempo. Isso é porque ele tem medo de mexer na ferida, certo? Correto. Então, fala um pouquinho para nós sobre isso, sobre esses pacientes que fogem do tratamento porque a dor dele é muito grande e ele sabe que nós vamos mexer na ferida dele. Fala um pouquinho. Muito bom tocar nesse assunto, né? Porque no tratamento clínico a gente percebe muito, especial assim, os homens têm um pouco mais de resistência do que as mulheres, nesse caso, para mexer com as dores, né? Porque culturalmente, né, não quer ali se sentir fragilizado, então ele não quer expor aquilo que realmente está doendo. Então a gente precisa, através da psicanálise, né, buscar ajudar esse paciente a ele trazer essa dor para fora, para que a gente possa tratá-lo, como você falou, ressignificar essa dor, porque é a dor que leva as pessoas a buscarem alternativas que muitas das vezes vão piorar aquela dor. Sim. Mas mexer na ferida sempre dói, né? Eu sempre faço, se tem uma ferida aberta, alguém ficar catucando ali a ferida, você vai sentir dor, você vai querer que pare, né? É meio insano você fazer uma cirurgia em você mesmo, né? Sim. Mas tem que, por isso que é importante deixar o outro, às vezes, fazer essa cirurgia, né? O médico, ele vai estar ali e vai fazer a cirurgia de forma correta. Se eu for mexer, eu vou parar no primeira dor ali que eu senti, eu vou parar, não vou catucar. Mas se for um médico e eu confiar nele, eu vou deixar ele tratar, e apesar da dor, eu vou saber que depois daquela grande dor ali vai estar curado aquele problema. E é assim que a gente entende a psicanálise, né? Ela é um processo terapêutico que ela tem um prazo, mas que a pessoa precisa se permitir tratar. Sim. E o dependente químico, né, só para completar, ele tem mais resistência ainda, né? Porque a pessoa que às vezes vem com um problema muito sério de ansiedade, né? Às vezes vem com a síndrome do pânico, ela tá ali desesperada porque ela não quer mais sentir aquilo. Então ela vem com o coração mais aberto, querendo realmente ajuda. O dependente químico, muitas das vezes, ele quer, mas ao mesmo tempo ele não quer, porque o corpo e a mente dele tem tanta necessidade da droga ou daquilo que ele faz com frequência, que ele já vai inconscientemente resistindo ao tratamento. E aí se torna um pouco mais complexo ali o tratamento. Por isso que se fala que a questão da dependência química precisa ser um tratamento bem longo, a longo prazo, né? Que seria essa a minha próxima pergunta, né? Tem pacientes que eu dou alta. Agora, o paciente que é dependente, eu não dou alta. Ele pode até parar o tratamento, mas eu não dou alta, gente, pelo seguinte: os gatilhos, né, que voltam, sempre tem os gatilhos, sempre vai voltar alguma coisa que ele vai lembrar de uma dor. Então ele sempre tem que estar ali, é um processo, sempre esvaziando. Eu digo que tem pacientes que vivem numa panela de pressão. Esses eu não posso deixar com que eles não tenham terapia, porque se ele não faz a terapia, vai chegar uma hora que ele vai explodir. E não podemos deixar passar desse equilíbrio. Então, assim, pessoal, você que tem a dependência química ou algum parente aí que tem, entenda a necessidade dele se tratar e não pode parar. Não pode parar, porque senão existe uma grande probabilidade dele voltar.
né? E agora, a nossa última pergunta, Leandro. Já passou rápido, hein? Eu quero aqui, né, falar um pouquinho sobre o nosso projeto do CMF. Gente, para quem não sabe, eu vou estar falando muito aqui. CMF é Corpo e Mente Funcionais. Nós somos um grupo de terapeutas de diversas linhas, né, diversas áreas, e nós tratamos pessoas de todas as idades, com todos os tipos de problemas. Trabalhamos a mente, as emoções, os transtornos. E eu queria saber se você, Leandro, também trata o dependente de alcoolismo e de fumo, porque aqui a pessoa que quiser fazer o tratamento com você, ou pelo menos um bate-papo, né, que possa, nós vamos deixar aí o contato do Leandro para que vocês possam procurá-lo. Mas aí, a pessoa que é dependente do fumo e do alcoolismo, você também é especialista nessa área? Sil, na verdade a gente trabalha com todo tipo de vício, né? A questão da especialização, na verdade, foi algo que Deus foi me conduzindo, né? Por ter passado por esse problema, eu consigo falar com propriedade sobre isso, porque eu vivi. E a pessoa que está do outro lado, ela tem essa identificação. Então a transferência, ela ocorre de uma maneira mais rápida, porque ele consegue enxergar em mim alguém que viveu o mesmo problema. E todos os vícios, então álcool, né, fumo, pornografia, qualquer coisa que faça a pessoa ficar presa ali e não conseguir desenvolver uma vida com saúde, que é a nossa proposta aqui, nós na clínica nós conseguimos trabalhar com ela para que ela possa ressignificar essa dor, para que ela consiga vencer os vícios, né? Porque geralmente eles vêm por causa de traumas, por busca de aceitação, e quando o paciente ele consegue resolver isso dentro dele, a probabilidade dele vencer isso é muito alta. E é muito hoje gratificante, né, Sil, a gente que viveu isso, poder ajudar outras pessoas, né? É algo que, assim, traz uma satisfação muito grande, né? Poder ver, né, a pessoa conseguindo se libertar, caminhando. Como você falou, a dependência química, pela ciência, ela não tem cura, mas a gente sabe que existe a cura, existe o tratamento, se ela estiver buscando o acompanhamento direitinho, utilizando todas as ferramentas terapêuticas que existem, ela vai conseguir sim vencer, porque a gente tem vários exemplos aí, eu sou um exemplo também, que conseguiu vencer e vence a cada dia, né? Sim, muito bom. Eu falei que era a última pergunta, mas eu pensei em mais uma pergunta aqui, porque eu sei que você já trabalhou, não sei se continua, né, com o processo em casas em projetos, né, casas de apoio. Você continua fazendo esse trabalho também? De indo até lá, falar, ajudar as pessoas? Sim, hoje um pouco menos, né? Porque a demanda na clínica aumentou, né? Graças a Deus. Mas sempre que eu tenho oportunidade eu vou poder compartilhar da minha experiência, né? Estava até vendo a possibilidade de abrir, né, numa casa de recuperação na região 5 aqui, né, de poder estar ali fazendo uma terapia em grupo. Mas eu só preciso ver e ajustar a questão da agenda, né? Para conseguir estar ali fazendo esse trabalho nas casas de recuperação, porque as casas de recuperação, infelizmente, vivem lotadas, né? E entram, saem. Cada dia mais. Cada dia mais. E a gente sabe que a chance da recaída para o dependente químico, ela é altíssima. Então, de 10 que está ali na casa de recuperação, eles vão se recuperar, mas no meio do processo, 90% vai ter uma recaída. Entendi. Bom, Leandro, eu acho que foi assim, muito esclarecedor, né? Acho não, com certeza, foi muito esclarecedor. O intuito é justamente esse, tá trazendo entrevistas aqui com pessoas que falam sobre a terapia, que falam sobre os problemas,
O Leandro, conforme eu falei, é parceiro de trabalho, a gente está ali junto, trabalhando, ajudando as pessoas e nos ajudando. Então você que está aí, que está nos assistindo, primeiro eu quero agradecer você por estar aqui, por estar assistindo a nossa entrevista e dizer, se você precisa de ajuda, conhece alguém que precisa, mantenha contato com o Leandro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Leandro, muito obrigada por ter vindo, por ter participado do seu, do meu, do nosso programa Reaprendendo a Viver. Obrigada, pessoal. Beijo no coração. Obrigado.